Estamos chegando com o cara a cara com o BG deste sábado. A satisfação de receber o ex-governador do estado, Robson Faria. Robson, satisfação recebê-lo no cara a cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos contar um pouco da sua história, né? Robson, seu pai foi industrial, comerciante, atuou no segmento de secos e molhados no Alecrim. Você chegou a trabalhar com ele na infância, na adolescência, né? Na verdade, BG, meu pai é natural de Monte Alegre. O meu avô, Juvenal Faria, ele é de Serra Negra, a família Faria toda de Serra Negra. A minha avó também é Faria, de Serra Negra. Ele fugiu da seca dos anos 30 e veio escapar aqui em Monte Alegre, no Agreste. Seu pai saiu, vivia em situação difícil. Meu pai nasceu em Monte Alegre, exatamente. E meu avô veio para Natal, um momento difícil da vida de meu avô, né? Se perdeu o gado todo lá no sertão e veio escapar em Monte Alegre. Foi feirante, o pai de meu pai, Juvenal Faria. Ele foi feirante e meu pai, Osmundo Faria, sempre teve assim, já nasceu com uma grande aptidão para negócio. Então, o meu avô, Juvenal, tinha um comércio de secos e molhados ali no Alecrim, na Amaro Barreto, e meu pai tinha na Presidente Bandeira, um comércio menor de secos e molhados. Só que ele tinha uma grande vocação para o comércio, ele foi crescendo, depois conseguiu ser representante do grupo J. Macedo, que tem moinho de trigo naquela época no Ceará, e ele passou a vender toda a farinha de trigo que tinha no Rio Grande do Norte, para que era dono de padaria. Para as panificadoras. Exatamente, todas as padarias. Aqui não tinha moinho, né? Aqui não tinha moinho. Então todo mundo era obrigado a comprar a ele, que ele era o representante do grupo J. Macedo no Ceará. A partir daí ele foi aumentando o comércio, implantou algumas padarias aqui em Natal, chegou a adquirir um moinho de trigo no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, um moinho de trigo, e entrou no ramo de macarrão Cial e uma fábrica de biscoito e bolacha Cial. Foi nessa época que você foi trabalhar com ele? Eu já trabalhava na padaria Cial, na Avenida 2, na Presidente Bandeira. Passei grande parte da minha vida ali, a minha infância, a minha adolescência, já foi trabalhando, já comecei a trabalhar desde cedo. Eu trabalhei com 14 anos de idade e já trabalhava. 14, 15 anos. Quando é que a política chega na vida do seu pai? Porque seu pai foi suplente de Dinarte em 70, na eleição do Senado. Como é que é a ligação dele com o Dinarte e como é que ele se transforma em suplente de Dinarte? Meu pai não gostava de política, ele tinha convivência com os políticos. Na época dos anos 70, ele estava numa fase muito boa, muito próspera, como empresário, como comerciante. E Dinarte o convidou para ser seu suplente, senador em 70. Ele foi suplente durante 8 anos de Dinarte Marice, mas não despertou nele nenhuma vontade de disputar nenhum mandato eletivo. Ele gostava mesmo era de ser comércio, ser Mas ser comerciante. um dos fatos de bastidores mais conhecidos da política do Rio Grande do Norte, dentro da política, apesar da população nem tanto ter esse conhecimento, foi que seu pai ele ia ser nomeado governador do estado pelo governo militar. Exatamente. E foi dormir governador e acordou sem ser governador. Eu vou relatar que a história é um pouco comprida, vou ser bem breve. Em 74, a Arena, que era o partido ligado ao governo federal, ela fazia uma lista sêxtupla com o ministro Petrônio Portela, do Piauí, que vinha de cidade, de estado em estado, e quem votava eram os prefeitos e presidentes de diretórios e deputados estaduais e federais da Arena. E ele escolhia uma lista sêxtupla. Nessa lista de 6 nomes, o presidente, da época era o presidente Geisel, escolhia o nome para governar o estado, mas os nomes eram todos da lista, eleita no voto direto de convencionais da Arena. E meu pai foi mais votado dos 6 nomes na época. Pela Arena. Pela Arena. E o nome, a relação chegou ao presidente Ernesto Geisel. Só que por coincidências da vida, meu pai tem um grande amigo lá, que não tem nada a ver com política, do Rio de Janeiro, antes do governo Geisel, uma amizade empresarial, que era através de outros amigos, que veio a ser o ministro do Exército, chamado General Dali Coutinho, que era o braço direito do ministro Geisel. Então, o ministro Dali Coutinho, que não opinou em nenhum estado do Brasil, com exceção do Rio Grande do Norte, ele foi o presidente Geisel, e disse, olha, no Rio Grande do Norte tem o nome do empresário, um homem trabalhador, um homem sério, eu conheço muitos anos,
é meu amigo e foi o mais votado na lista, que é o empresário Osmundo Faria. Então, o presidente Geisel convidou meu pai ao Palácio do Planalto, naquela época, numa segunda-feira, e meu pai foi convidado pelo presidente Geisel. Ele mandou ele permanecer em Brasília, no Hotel Heron, onde ele se hospedava, e meu pai dormiu com o governador segunda, terça, quarta e quinta, aguardando a solenidade, que seria na sexta-feira, onde o presidente Geisel iria anunciar o nome dele e mais 3 ou 4 estados. Ele anunciava assim de 3, de 4, era tudo de uma vez. Então meu pai, ele ficou aguardando em Brasília apenas o dia da solenidade. Para ser nomeado governador. Para ser oficializado para o país, para o estado, o nome dele. Na sexta-feira de madrugada, o ministro do Exército, o general Dário Coutinho, fazendo barba, 5 horas da manhã, 5 da manhã, a solenidade seria 8 horas da manhã no Palácio, ele teve um infarto fulminante e morreu. E a partir daí, Dinarte Mariz, que meu pai foi suplente senador dele, não sei porquê, estava contra meu pai, porque ele queria Desuí Rosado de Mossoró. Quer dizer que seu pai era suplente de Dinarte, foi Dinarte quem trabalhou contra ele. Trabalhou contra ele porque Dinarte queria o nome Desuí Rosado. E acabou dando Tarcísio. E aí, resultado, criou um impasse muito grande, porque nenhum nome conseguiu se firmar, era papai, Gessé Freire, Antônio Florencio de Queiroz, Desuí Rosado, não lembro o nome dos outros dois. Tarcísio Maia, né? Tarcísio Maia não. Não, né? Tarcísio Maia não fazia parte da lista, já estava aposentado, morando no Rio de Janeiro, não tinha mais nenhuma vinculação com a política do Rio Grande do Norte, mas foi quando com a morte de Dário Coutinho, teve a ascensão do general Golbery Couto e Silva, que passou a ocupar o espaço que ele tinha antes, o general Dário Coutinho, que era amigo do meu pai. E o general Golbery Couto e Silva, que virou um grande articulador político do governo Geisel, quando viu o impasse no Rio Grande do Norte, levou a solução para o presidente Geisel, com o nome de Tarcísio Maia, que era amigo dele, do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver, não fazia parte da lista, não foi votado pela Arena, e foi quando começou aí toda a dinastia Maia, a partir de Tarcísio Maia, que já estava aposentado, morando no Rio de Janeiro. Foi nessa época que surgiu a vontade de você participar da política? O desejo, como floresceu em mim, como nasceu em mim, na minha essência, foi justamente essa convivência que meu pai tinha com os políticos. A padaria Cial no Alecrim, lá ele tem uma sala lá nos fundos da padaria, onde eu também tenho a minha, era cheia de políticos. Iam lá visitar meu pai, quem é que visitava? Senador Gessé Freire, via muito lá, era muito amigo do meu pai, né, alguns deputados federais, o deputado estadual Luiz Antônio Vidal, do Agreste, região do meu pai, foi quem incentivou meu pai a me colocar na política, em 86. Ele era deputado estadual e muito amigo particular de meu pai e amigo meu depois. E outros políticos, né? A Luiz Alves também, depois teve uma fase... Você foi candidato em 86, pela primeira vez a deputado estadual. Se eu não me engano, foi o deputado estadual eleito mais jovem da história do Rio Grande do Norte. Naquela época. Com apoio de Luiz Antônio Vidal, mas pelo PMDB, né? Exatamente. Mas antes disso, PG, eu trabalhava com meu pai, eu trabalhava só, tomava conta na linha da BR-101, entrada de Natal, na fábrica de macarrão Cial. Na época, o macarrão Cial era o macarrão mais vendido do Rio Grande do Norte. Era famoso, muito famoso. Vencia o Fortaleza e vencia o Adria. Naquela época não tinha os macarrões importados como tem hoje. No Brasil não era um mundo globalizado. Eu trabalhava lá de manhã à noite, quando dava 7 da noite, 6h30 da noite, eu saía da fábrica de macarrão Cial e ia para o FRN, onde eu me formei em Direito. Então, essa era a minha vida. Então, quando eu me formei em Direito, eu tenho um capítulo antes disso, de chegar na parte política, eu queria exercer a área jurídica, eu queria ser advogado, eu gostei, eu me apaixonei pelo curso de Direito. Ou fazer concurso para juiz, ou fazer concurso para algum setor da área jurídica. Mas meu pai me disse, eu não aceito, porque eu estou criando empresas, eu trabalho desde os 15 anos de idade para deixar para vocês essas empresas. Se você quer ser advogado, quer ser juiz, quer ser promotor, quer ter carreira jurídica, então eu vou vender as empresas, porque meu filho não quer tocar as empresas. Foi quando eu deixei de lado a carreira jurídica e fui trabalhar com meu pai, justamente nessa época na padaria Cial e depois, posteriormente, no macarrão Cial. Quando em 2002 eu tentei ser candidato, meu pai não deixou. 2002? 2002. A governador do estado? Perdão, em 82. 82. Meu pai não deixou.
Até que em 86, com o poder de convencimento de Luiz Antônio Vidal, meu pai aceitou, porque ele tem um grande carinho por Luiz Antônio Vidal, que é vivo até hoje, que é um grande amigo meu, um segundo pai que Deus me deu até hoje. É um amigo meu, conselheiro, um irmão mais velho, um segundo pai, como eu gosto de chamar. Ele convenceu meu pai a dizer que eu tinha vocação, dizia: Osmundo, Robson tem vocação, solte ele na política, deixe ele realizar o sonho dele. Até que meu pai ouviu, muito embora ele queria que eu fosse empresário, né, não largasse... Mas você tinha vontade de entrar na política? Eu tinha vontade, porque eu fui me envolvendo e fui me apaixonando. Aí né, você se política. elege deputado estadual em 86. Depois, Porém, infelizmente... antes de 90, você já faz a transição para o PFL, não é isso? Não, foi o seguinte. Em 90, meu pai adoeceu. Até disseram que estavam enterrando duas pessoas. O empresário Osmundo Faria estava sendo enterrado e o filho dele, Robson Faria, o deputado Robson Faria, que ser um pai não ia se eleger mais nada. Né? Eu sempre fui muito subestimado em toda a minha carreira política, né? Sempre fui muito subestimado. Mas nunca dei ouvido a isso. Fiz o meu trabalho e nunca me incomodou, nunca me intimidei com esses... Mas o fato é que você se aproxima de José Agripino, né? Em 91, Agripino procurou meu pai. Você já reeleito deputado estadual. Eu já reeleito deputado estadual. Meu pai já estava doente com câncer. E Agripino queria formar uma base da Assembleia. E meu pai procurou conversar comigo e pediu para eu acompanhar o senador José Agripino e dar apoio ao seu governo na Assembleia. E aí foi quando eu passei a acompanhar o senador José Agripino. E foi uma ligação forte, né? E tivemos uma ligação forte e me elegi várias vezes pelo Partido Democrata. Você se elegeu em 86. Antigamente era PFL. Você se elegeu em 86, 90. Faz parte do apoio de José Agripino. Em 94 você se elege pela terceira vez deputado estadual. Acho que foi o mais votado, 94, 98, se eu não me engano. Foi mais votado em 2002. 2002. Foi o deputado já mais pela votado. quinta vez em 2002. 2002 eu estava já com o PMN, que eu tinha criado. Foi o deputado mais votado do Rio Grande do Norte, naquela época com 50 mil votos. Vamos fazer o seguinte, segura aí. Em 2002, e depois foi mais votado novamente em 2006. Segura aí, Robson. A gente vai chamar o intervalo. Na volta a gente vai falar das campanhas de vice-governador, da campanha de 2014, quando ele se transforma em governador do estado, e a última, a de 2018, e também a trajetória política. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com o ex-governador do estado, Robson. Robson, a gente falou primeira eleição, segunda, terceira, quarta, quinta eleição. Em 2002, você é o mais votado na sua eleição, a quinta vez de deputado estadual. Em 2002, eu quero contar só um parênteses interessante. Eu estava na oposição. O governador era Garibaldi Alves. Você apoiou Fernando Bezerra no primeiro turno, Exatamente. É isso? E no segundo também. E no segundo eu apoiei Vilma. Vilma. E Garibaldi era o governador das águas, 8 anos de mandato. Você foi oposição a Garibaldi. E eu fiquei da oposição, aliás, pouquíssimos deputados. E disseram que eu não me elegia mais porque os deputados da base do então governador Garibaldi Alves tinham tomado conta do Agreste, que era a minha região, meu berço político, e tinham tomado todos os meus prefeitos e vereadores, eu tinha ficado depenado. E nas pesquisas falavam que eu não me elegia deputado estadual. Mas só que eu tinha um trabalho meu de base, era um momento muito difícil, não tinha mais meu pai, a família atravessava um momento difícil na parte econômica, e eu fiz uma campanha de pé no chão, solitária. Foi quando entrou a deputada Gesane Marinho, que tinha recebido, né, um grande apoio do então deputado Henrique Alves, secretário da época de governo do estado, e o pai dela, com a prefeitura de Caguaretama, lançou a jovem de 23 anos de idade, uma campanha milionária na região do Agreste, com dois trio elétricos da Bahia que ele trouxe. E eu nem carro de som eu não tinha nem banda para tocar em 2002. Então eu tinha dia que eu não fazia comício, porque eu não tinha banda. Até 2002 era permitido banda. Então tinha sexta-feira, tinha sábado, que eu não fazia comício, porque eu não tinha banda. E você foi mais votado. E foi quando o Luiz Antônio Vidal soube o que é que está havendo com o Robson, que dia de sábado a campanha está terminando já, ele não faz comício. Ele disse, porque ele não tem banda, então ele está rodando, passeando pelo Agreste e está sem fazer comício. Aí foi quando ele chamou o Zarinho de Currais Novos, que era amigo dele, que era filho aqui do Agreste,
E Bazarinho tinha uma bandinha chamada Tigres, duas bandas, Tigres e Tártaros, e ele me deu uns shows naquela época, e quando eu terminei os últimos mês de campanha, fiz os meus comícios sozinho. Então, mas eu já vi uma sinergia, porque eu sempre fui deputado de frequentar interior, de ir às bases, de domingo programa de rádio, eu ia para a rádio, eu ia para o interior. E, inclusive a Copa Robson Faria de futebol. Fiz a Copa Robson Faria. Então, eu sou uma pessoa que gosto do contato com as pessoas. Robson, aí você se elege em 2002 e você ganha um protagonismo, porque no segundo turno você apoia a governadora eleita, Vilma. Eu surpreendo com o deputado mais votado do Estado, estava previsto nem se eleger. E aí você se transforma em presidente da Assembleia Legislativa no mandato de Vilma, nos dois mandatos de Vilma, e fez uma parceria com Vilma forte. Forte, né? Exatamente. E ajudei Vilma na sua reeleição contra Garibaldi, em 2014. 2006, perdão. Garibaldi me convidou para ser vice-governador dele, em 2006. Isso é um fato público. Eu recusei o convite de Garibaldi, que era chamado de governador de férias. Fiquei com Vilma, onde o Ibope estava dando uma pesquisa, onde ela estava 40 pontos atrás. Formamos um time de jovens naquela época, me lembro muito bem, era João Maia, né, o deputado Iberê. Formamos um time e fomos lá para campo e viramos a eleição. E Vilma foi reeleita governadora do Estado. E aí, em 2010, você sobe no elevador e se transforma candidato a vice-governador de Rosalba. Aí você pergunta por quê? Aí, não só por quê, porque deu errado. Vou explicar. Eu sou muito coerente e sou muito grato. É uma coisa que eu mais abomino na minha vida é a ingratidão. E em 2010, com todo respeito à memória da saudosa governadora Vilma de Faria, que me ensinou muita coisa, muitas lições, mas também teve muitas divergências. Ela tem um temperamento forte, eu também tenho um temperamento forte. Aqui com lá tivemos umas trombadas, mas eu tenho um grande respeito e um grande carinho por ela. Mas em 2010, ela tinha um vice-governador que era Iberê, que foi até uma indicação, sugestão minha para ela na época. Você queria ser o candidato ao governo? Eu contratei uma pesquisa do Ibope. E tenho 4 pré-candidatos de Vilma, que era o meu nome, o nome de Carlos Eduardo, o ex-prefeito de Natal, o nome de João Maia e o nome de Iberê, que era o vice. Nessa pesquisa do Ibope, eu tinha 19 pontos, Iberê, Carlos Eduardo tinha 8 pontos, Iberê tinha 3 pontos, 3 apenas, e João Maia tinha 1 ponto. Eu levei uma pesquisa na casa de Vilma e mostrei a ela. Governadora, a senhora é uma mulher democrata. Então está aqui a pesquisa do Ibope. Olha aqui, o nome que você tem para vencer a eleição e ajudar a ser senadora é o meu, para derrotar a Rosalba. Se a gente ficar unido, a gente derrota a Rosalba. Eu disse, não sei o quê, Iberê meu vice. Enfim, pesquisa. O candidato foi Iberê e você acabou rompendo com ela porque ela não deu válida. Aí eu disse, fiz a proposta dela. Então faz o seguinte, esqueça essa minha pesquisa e faça a sua e dê uma coletiva. Bota nós 4 na mesa, eu, Iberê, Carlos Eduardo e João Maia, e diga para a imprensa, vou fazer uma pesquisa daqui e uma de fora, o que for o nome mais forte será meu candidato. É uma escolha justa, governadora. Ela não aceitou, então eu disse, então, a partir de hoje eu estou livre para definir o meu destino. E foi quando eu me compus para ser vice de Rosalba. E aí vocês ganham a eleição. No primeiro turno. Em 2010, no primeiro turno, Rosalba candidata a governadora, você candidato a vice. O que é que deu errado nessa parceria política? Deu errado porque com um ano você rompeu. Eu fui usado apenas para eleger Rosalba. Depois comecei logo a ser descartado pelo casal de Mossoró no dia seguinte. No dia seguinte, o casal começou a me esvaziar, né, me deram espaço do governo, inclusive quando mas contingenciaram todo o meu orçamento, era secretário de Recursos Hídricos, mas tinha caneta vazia, não podia fazer um poço tubular porque não tinha dinheiro. Então, eu notei que era um processo para me enfraquecer, inclusive, quando você rompeu desanimar com Rosalba, naquela entrevista coletiva que você divulgou o rompimento, foi, exatamente. Também deram o seu fim político. Você estava com o seu filho federal, pela terceira vez. 2 deputados estaduais e romperam com o pela terceira vez. Olha a cronologia. Uma quando meu pai morreu, outra quando eu fui com outra Garibaldi durante 8 anos, que eu estava depenado no Agreste, e a terceira quando eu rompi com Rosalba e fiquei sozinho. E aí você reaparece... Só fiquei com um deputado que ainda ficou ligado a mim, que era o deputado José Dias. E aí você reaparece em 2014, foi fazer sua política,
Eu fui uma das Candidato pessoas que de na si época... próprio, né? Eu fui uma das pessoas na época que no verão de 2014 você chegou para mim e disse: eu vou ser candidato a governador. Eu disse: não seja que você não tem chance. E Só eu acreditava. E você né? disse: eu tenho. Eu disse: eu acredito que não. Em janeiro de 2014, e você se lança candidato a governador, você tinha um partido político, e você se elege governador talvez numa das piores campanhas Não, a campanha mais bonita... em relação à disputa Bebê, feroz com o Henrique Eduardo A Alves. campanha mais bonita e a mais impressionante e a mais imprevisível da história do Rio Grande do Norte até hoje. Eu fui candidato sozinho contra o presidente da Câmara Federal, com apoio de 19 partidos, de 7 governadores, ex-governadores vivos, de 140 prefeitos, de 22 deputados estaduais, só tinham 2 comigo, e de 6 deputados federais. Nunca um deputado, um candidato a governador, teve tanto apoio na sua vida como ele teve. Tem cidade que eu não tenho apoio de um suplente de vereador, de um dono de uma bodega, de uma mercearia. A campanha de 2014 deixou muitas feridas. Essas feridas foram saradas? Eu acho que... Por exemplo, você era muito amigo, desde a época de escola, depois parceiro político de Carlos Eduardo, e houve uma ruptura ali muito grande. É porque aí vem a ingratidão, né? Em 2012, eu apoiei, quando o Carlos Eduardo estava no ostracismo, estava sem mandato, para retornar à prefeitura precisava de formar um grupo de partidos. E ele não tinha tempo de televisão. E Vilma queria ser candidata a prefeita de Natal, Vilma de Faria, e queria o apoio do meu partido, o PSD, que na época dispunha do maior tempo de televisão, do terceiro maior tempo de TV do Brasil. Você apoiou o Carlos Eduardo desde o início. E Carlos Eduardo disse, ele chamava de Faria: Faria, se você me der o apoio do PSD, você decida a minha eleição, porque eu acho até que eu, com o apoio do PSD, Vilma fica sem tempo de televisão e eu sou candidato sem Vilma, fica mais fácil a minha vitória. E aconteceu isso. Não só o apoiei para prefeito de Natal, como deu tempo de PSD, que provocou a desistência de Vilma, que foi ser vice dele, candidatar, que terminou sendo vice dele. Quando chegou 2014, ao invés dele retribuir esse apoio a mim, ele preferiu apoiar o candidato, o seu primo, que se odiavam, que tinham ódio, um falava mal do outro, de repente ficaram amigos, e ele apoiou Henrique Eduardo Alves. Você foi governador do estado, teve uma gestão, por um lado, elogiada, por outro lado, muito contestada. Qual a sua maior lição como governador do estado? Vale a pena todo esse desgaste, Robson? Toda essa fritura pública, constantemente você ser questionado. Se você faz política com idealismo, da atividade, uma atividade para fazer o bem, como eu me orgulho hoje de ter lançado o maior programa de acesso à alimentação do Brasil, 1.150.000 refeições por mês, que fiz 1.300 obras que mudaram a vida das pessoas, que fiz um governo para o povo pobre, que eu jurei a Deus, jurei ao povo. Eu acho que você tem a recompensa emocional. E o que é que deu errado, então, que muita gente não reconhece isso? O que deu errado é porque as TVs, não aqui, o SBT, mas as TVs, todas foram derrotadas por mim em 2014, que pertenciam ao grupo, ao acordão que eu derrotei. Então, as TVs do candidato derrotado por mim, diariamente só mostravam defeitos, procuravam mostrar as coisas negativas que eu tinha herdado, porque eu peguei o estado falido, dos 9 estados do Nordeste, o mais falido, BG, era o Rio Grande do Norte, era o RN. A Paraíba cresceu 59 vezes mais do que o nosso estado. O Piauí cresceu 68 vezes mais do que o RN em 15 anos. Então eu peguei o estado literalmente quebrado. Em 2018, muita gente lhe aconselhou a não ser candidato. Você não deveria ser candidato. Você disse: eu vou ser candidato a governador. Passou pela sua cabeça, todas as vezes que tinham lhe derrotado politicamente, tinham dito que você estava morto, e você tinha essa esperança de que podia ter uma chance de se eleger? Eu tenho esperança porque eu ter feito tantas obras bonitas, como, por exemplo, eu construí 180 leitos de UTI. O povo morria no Rio Grande do Norte porque não tem UTI. Hoje ninguém morre mais. Os hospitais regionais mandavam ambulância para operar em Natal. Hoje não. Nós temos um hospital regional com UTI, com cirurgia ortopédica, em Pau dos Ferros, em Caicó, em Currais Novos. Nós estamos em 2019. Em Currais Novos, Nós estamos em 2019. Parnamirim, em 5 regiões. Robson parou politicamente ou não? Olha, eu estou hoje fazendo um momento de reflexão. Não é que eu tenha raiva, até porque eu me considero uma pessoa vitoriosa na carreira política. Fui deputado 6 vezes, fui mais votado deputado do Estado várias vezes,
Foi o deputado mais votado do país, do Brasil, proporcionalmente. Elegi meu filho, deputado federal, depois ele se elegeu, com meu apoio, lógico, 4 vezes. Fui vice-governador e fui governador. Então, com 50 anos de idade. Então, eu já tinha ocupado todos esses cargos. Então, não tem porquê eu ter mágoa da política. A política me deu 8 vitórias, e vitórias bonitas. Mas a política está na minha essência, né? Ela está no meu âmago. Então, não parou, né? Eu não quero dizer hoje que estou candidato aqui, que sou candidato. Estou cuidando da minha vida hoje empresarial. Eu sou comerciante, sou empresário, tenho 6 filhos para sustentar. Então, eu tenho que cuidar da minha vida empresarial. Eu estou cuidando, estou trabalhando. Voltei a ser aquele Robson lá de trás, do macarrão Cial, da padaria Cial. Estou cuidando da minha vida empresarial. E a política, vamos analisar, vamos dar um tempo, né? Vamos deixar o pessoal julgar, vamos deixar o pessoal conhecer as obras que não tiveram tempo de conhecer ou de aceitar, porque criaram um estigma de que eu fui governador, que ia trazer o salário. Mas esse estigma eu preferi ter do que cometer uma injustiça de que com essa mão que Deus me deu para fazer o bem, que o povo me deu para governar, para fazer o bem, eu tenho que botar para fora, ter que demitir 20 mil pais de família para botar folha em dia. Robson, eu queria agradecer sua participação. Infelizmente, o tempo é muito pouco aqui do Cara a Cara com BG e dizer da satisfação de recebê-lo. Obrigado. Gente, a gente volta sábado que vem.